Os veículos aéreos não tripulados, ou VANTs, têm ganhado notoriedade crescente dada a sua grande versatilidade, que lhes permite realizar diferentes tarefas, como as mostradas no slide. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é propor uma lei de controle para um VANT tilt-rotor. A estratégia proposta busca garantir um pior caso de resposta do sistema a perturbações, de forma a dar-lhe um certo grau de robustez. Além disso, é desejado que o VANT seja capaz de seguir referências com erro nulo em regime permanente. Em seguida, falaremos sobre o projeto Provant Emergente. O Provant é um projeto internacional e multidisciplinar, focado na construção de veículos autônomos não tripulados. Suas pesquisas envolvem a construção do veículo e seus sistemas, o desenvolvimento de soluções de software para monitoramento e simulação, e o projeto de controle para navegação autônoma. No momento, contamos com 4 modelos de VANTs desenvolvidos, mostrando a evolução da proposta com o tempo. Provant Ground Station é o nome dado ao software de estação base desenvolvido pelo projeto, cujas funcionalidades incluem uma tela de monitoramento da telemetria do VANT durante o voo, um planejador de missões, checklist de pré-voo, modo de teleoperações e mais. Neste trabalho, utilizamos o Provant Simulator, um ambiente de simulação baseado em Robot Operating System, o ROS, e o Gazebo, desenvolvido pelo Provant Emergente para simulações de alta fidelidade. O controlador, em linguagem C++, consiste no processo de obtenção dos dados dos sensores e execução da lei de controle mediante envio de sinais aos atuadores por meio de um arquivo XML, além de contar também com uma interface gráfica no simulador. O primeiro passo para um bom projeto de controle é a modelagem do sistema em questão, que será discutida nos próximos slides. Dadas suas características de construção e funcionamento, o VANT é modelado como um sistema de 3 corpos rígidos, sendo eles a fuselagem principal e os 2 grupos propulsores. Dito isso, faz-se necessário utilizar um conjunto de 6 referenciais, 3 para os 3 corpos rígidos, outros 2 auxiliares e um posicionado no centro geométrico da aeronave, além do referencial inercial. O vetor de coordenadas generalizadas é composto pelo ângulo de inclinação de cada motor, os ângulos de Euler que representam a orientação e as coordenadas que representam a posição. Através deste conjunto de variáveis, é possível descrever de forma única e completa a configuração do sistema. O objetivo do processo de modelagem cinemática é obter uma relação entre a velocidade linear e angular de cada um dos corpos do sistema com o vetor de coordenadas generalizadas, através da qual é possível encontrar as matrizes jacobianas das velocidades translacional e angular do sistema, que serão utilizadas na modelagem dinâmica. A partir do cálculo e derivação do lagrangiano do sistema, é possível chegar na forma canônica das equações dinâmicas, que relacionam os estados e suas derivadas às forças generalizadas, que neste caso são dependentes dos próprios estados, das entradas de controle e do vento ambiente. As entradas de atuação utilizadas para controlar o VANT em modo helicóptero foram a velocidade angular de cada propulsor e o torque dos servomecanismos responsáveis pelo ângulo de tilt de cada propulsor. O modelo foi linearizado em torno de um ponto de operação, obtido via a ferramenta Model Linearizer do Simulink. Assim, trabalhamos com o modelo em tempo discreto, aproximando as derivadas por uma diferença no passo discretizado. A fim de possibilitar a real implementação do controlador, utiliza-se um tempo de amostragem de 4 milissegundos. Ademais, inclui-se 3 estados integradores das posições, constituindo um espaço de estados aumentado, para possibilitar rastreamento de trajetórias. Para a estratégia de controle robusto, formularemos a solução via teoria de controle H-infinito, que visa minimizar o efeito da perturbação no sistema. Temos o modelo de espaço de estados generalizado, considerando a realimentação de estados. O teorema da estabilidade de Lyapunov nos traz a proposição de que, na condição de existência de uma função dos estados do sistema, que seja nula em um ponto de equilíbrio estável, a origem, e definida positiva para o resto do domínio, o sistema será assintoticamente estável no sentido de Lyapunov se a variação da função for definida negativa. Desse modo, tomamos uma função quadrática, que é definida positiva se e somente se a matriz de Lyapunov P também o for. Escrevemos, então, as condições da diferença da função de Lyapunov, que deverá ser definida negativa, definindo a nossa desigualdade matricial linear, LMI,
E, substituindo x de k mais 1 pela dinâmica do sistema, além de somar com o nosso ganho L2, que implica diretamente que y transposto y menos gama ao quadrado w transposto w é definido negativa, dado por essa expressão do ganho L2, o que leva a uma manutenção da negatividade da expressão. Utilizando o complemento de Schur e transformação de similaridade na matriz de Lyapunov, chegamos ao problema de otimização. Busca-se minimizar o ganho L2 do sistema em malha fechada nas variáveis de decisão Z e W, a inversa da matriz de Lyapunov, simétrica e definida positiva, sujeito à condição LMI dada pelo Bounded Real Lemma expresso. Para recuperar o ganho de realimentação de estado que garante a condição de robustez, utiliza-se a expressão K igual a Z vezes a inversa de W, assegurando que a norma H infinita do sistema será menor do que a raiz de μ, sendo que μ é o gama ao quadrado, o ganho L2 elevado ao quadrado. Primeiramente, foi abordado o problema de regulação, utilizando o controlador por realimentação de estados. Nesta primeira simulação, foram aplicadas perturbações de vento nos instantes 10, 60 e 110 segundos. Essa perturbação tem um formato de pulso e foi aplicado nas direções x, y e z, respectivamente. À esquerda é mostrada a resposta das coordenadas generalizadas do sistema, ou seja, os ângulos de inclinação dos servomotores, a orientação do vante, ou seja, os ângulos de rolagem, arfagem e guinada, e finalmente a posição do vante em x, y e z. O gráfico central mostra a taxa de variação dessas variáveis e, por último, é mostrada a ação de controle, ou seja, a velocidade dos rotores e o torque dos servomotores. É possível ver que, a partir do momento em que cessa a perturbação, o sistema volta à condição inicial, dessa forma mostrando a estabilidade assintótica do sistema que é garantida pelo controlador obtido. Além disso, dado que a amplitude da entrada foi de 5 metros por segundo para todas as variáveis, verifica-se também que a resposta do sistema a essa perturbação foi muito menor, dessa forma mostrando a robustez do controlador obtido. Na segunda simulação, o sistema com o mesmo controlador foi submetido a perturbações em integral. Neste caso, verifica-se que não houve uma rejeição dessa perturbação. Isto ocorre porque a entrada integral não é limitada em energia. Entretanto, essa perturbação foi atenuada, como pode ser visto na figura. Dessa forma, ainda assim existe uma robustez do sistema a perturbações externas. Nesta simulação foi utilizado o controlador de realimentação de estados com ação integral, com o objetivo de seguir referências. Foram introduzidas variações de referência em x, z e y nos instantes 10, 60 e 110 segundos, respectivamente. No gráfico de posição é possível ver que essa referência foi seguida. De fato, na coordenada x houve uma pequena oscilação, que também se refletiu no ângulo de arfagem. Entretanto, nos 3 casos, houve o seguimento da referência com desempenho adequado e com erro nulo em regime permanente. Nesta outra figura, é possível ver, de forma simplificada, o movimento do vante no espaço. Chama-se atenção para o efeito da oscilação em x vista no slide anterior, que também se reflete no movimento da aeronave no espaço tridimensional. Neste slide são mostrados os resultados obtidos no Provante Simulator. À esquerda é mostrada a evolução dos estados do vante, à direita o erro de rastreamento da trajetória. O formato senoidal sugere um defasamento entre a trajetória de referência e aquela realmente percorrida pelo vante. Finalmente, é possível ver o estado atual da construção do Provante emergente. Uma vez finalizado, será possível testar esta e outras diversas estratégias de controle.